Olá, pequenos kantianos, pequenas kantianas, tudo bem com vocês? Já estudamos na introdução a diferença entre moral e ética, já falamos da corrente iluminista, então hoje nós vamos entrar na discussão sobre a questão moral em Kant. E para entender a questão da moral em Kant, pequenos e pequenas kantianos e kantianas, precisamos entender que o Kant é um iluminista. Ou seja, ele defende que a base de todo conhecimento, de toda moral, tem que estar na razão. Quanto mais racional o ser humano for, mais autonomia ele tem nas suas decisões. Quanto mais autonomia, mais livre ele é. Portanto, o homem não pode depender do Estado, das leis, assim, vamos dizer, que vem através da religião, que ele acha muitas vezes supersticiosa. Então, se a gente entende o Kant como iluminista, nós já temos mais ou menos na cabeça quais são os critérios morais ou da moralidade dentro do Kant. O Kant, para estudar a questão moral, ele escreveu dois grandes, belíssimos livros. Um dia, quem sabe, vocês possam ler, né? A Crítica da Razão Prática e a Fundamentação Metafísica dos Costumes. Então, nesses dois livros, ele aborda sobre a temática da ética e da moral. Um ponto importante que nós temos que entender, para entender o Kant, é que, para ele, não é o externo que tem que determinar o que eu tenho que fazer, não é a religião, não é o Estado que tem que determinar a minha ação, mas é algo que sai dentro de mim. Portanto, a ética do Kant é uma ética, uma moral do dever. Deve ser algo inerente a todo ser humano. Todo ser humano deve seguir o mesmo padrão. Então, o que é certo ou errado, é certo ou errado independente da cultura, independente da época, independente das circunstâncias. Porque algumas pessoas falam, tem horas que isso é certo, tem horas que isso é errado. Para o Kant, não. Por uma ação ser moral, ela é moral sempre. Por quê? Porque ela tem que ser baseada na razão, é um dever, é um imperativo. Imperativo é uma ordem, um imperativo categórico. O que significa isso? Que as minhas ações, elas têm que ser boas em si e não visando aí finalidades. Eu não faço uma ação visando ser feliz, por exemplo, ou buscando a salvação, por exemplo. Eu faço porque eu tenho que fazer, é um dever. A minha razão diz que eu tenho que fazer dessa forma e não de forma diferente. Quer um exemplo? Se mentir para o Kant é uma ação moral? Não, porque o mentir ele prejudica toda a sociedade. Mentira não dá a garantia de que a sociedade possa existir um dia, porque todo mundo mentindo, ninguém confia em ninguém. Vamos dar um exemplo então. Um homem chamado Benjamin Constant falou o seguinte: se alguém esconde na sua casa, fugindo de alguém, e esse alguém está procurando ele para matar, e se alguém perguntar, o fulano está aí dentro, e você mentir para salvar a vida, para o Kant isso não é ação moral. Você pode até salvar a vida, mas a ação não foi moral. Você não deve mentir nunca, porque a razão diz que uma sociedade se constrói em cima da confiança, da verdade. Isso é um ponto, então, importante. Então, o Kant, vamos dizer, para guiar, então, as nossas ações, ele criou uma coisa chamada de imperativo categórico. E o imperativo categórico para o Kant tem 3 pontos. Quais são eles? Vamos lá eles? Os imperativos categóricos, os 3 pontos? Primeiro ponto para o Kant do imperativo categórico. Vamos lá, que é importantíssimo isso. Haja apenas segundo a máxima que gostaria de ver transformada em lei universal. Então, ou seja, a sua ação deve ser de tal forma que você gostaria que se tornasse uma lei para todas as pessoas. O Kant não fala de ação individual, ele fala de ação em relação ao ser humano como um todo. Tá bom? Tá entendendo? Não é o tio Guto fazendo uma ação. O tio Guto tem que fazer uma ação como se todo ser humano fizesse aquela ação. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, haja de forma que uses a humanidade, quer na tua pessoa como na de outrem, sempre como fim, nunca como meio. Em outras palavras, o ser humano, ele é o senhor da ação ética, da ação moral. Você não deve usar ele para suas finalidades. Por exemplo, eu vou aproximar e fazer o bem para aquela pessoa porque amanhã ela pode fazer o bem para mim. Não, aí você está usando ele como meio para a sua felicidade. Então o ser humano nunca pode ser meio da ação, ele tem que ser sempre o fim. Toda ação deve ser feita pensando no ser humano como fim, não para satisfazer as suas vontades, as suas necessidades, o seu ganho. Sempre é o bem da sociedade. Terceiro ponto,
Haja como se a máxima de tua ação pudesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Na natureza, tudo tem causa e efeito, causa e efeito. O Kant quer dizer que a lei humana ela não tem que buscar causa e efeito. A ação tem que ser boa, tem que ser moral em si. Tá? Não é buscando, ser, como eu falei, ser feliz ou aí a salvação. Quando a gente busca isso, ser feliz ou buscar uma ação para salvar, nós estamos aí buscando uma ação que nós chamamos utilitarista, buscando o prazer, a felicidade, a salvação. Não é isso que o Kant pensa. A ação ela tem que ser racional. Então qual que é a base do imperativo categórico? Ele é categórico por quê? Porque não busca consequências da ação. Tá? Diferente do imperativo hipotético que você busca. Dependendo, hipótese, dependendo desse caso eu faço, dependendo desse não. O Kant não. O imperativo tem que ser categórico, fazer sempre. E qual que é a lei, qual que é o instrumento para que nós saibamos se a ação é ética ou moral? A razão. Todos nós temos uma razão e essa razão vai dizer se o que eu estou fazendo ela é uma ação boa ou não em si, tá bom? Então a ação em Kant ela sempre vai ser um dever, tem que ser um dever, buscando sempre o universal, todos e não só eu, tá bom? Então a ação tem que ser boa em si mesma. Então isso é o Kant. Todo mundo concorda com Kant? Você concorda com Kant? Sim, não. Na época nem todos concordaram com Kant. Nós vamos ver isso no próximo programa, quando nós vamos falar do Jeremy Bertrand e também do Stuart Mill. Eles não concordavam com Kant. Para eles achavam que o importante de uma ação são as consequências que ela traz. Quer ver isso comigo? Se liga no nosso canal, chama mais coleguinhas, escreva, dá o like aí, curte, porque você curtindo, outras pessoas vão ver e todo mundo vai adquirir o conhecimento, porque conhecimento é sabedoria, sabedoria torna a vida bem melhor. Um abraço do tio Guto.